Olá, alunos! Hoje iremos iniciar o capítulo 3 sobre as características naturais do Brasil. Falaremos sobre o relevo. Trata-se do conjunto das formas da crosta terrestre, manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. Encontramos formas diversas de relevo: montanhas, planaltos, planícies, depressões, cordilheiras, morros, serras, icebergs, vulcões, vales, escarpas, abismos, certo? Então, essas são as nossas diversas formas de relevo encontradas. As costas são elevações irregulares do relevo, que são formadas por rochas resistentes e inclinadas. E os icebergs é o termo utilizado para caracterizar os relevos residuais, sedimentares, em uma paisagem árida ou semiárida, certo? Vamos lá, continuando. O relevo é o resultante da ação de dois agentes, os internos e externos, ou seja, os agentes que produzem o relevo, certo? E os agentes que transformam este relevo ao longo do tempo. Como se forma o relevo? O relevo se origina e se transforma sob a interferência de dois tipos de agentes, os internos e os externos, como foi falado, os formadores e os transformadores, como nós falamos aqui anteriormente. E continuando. Só que dessa vez foi colocada uma foto, né? Nesse slide, nós temos a foto de um vulcão entrando em erupção, certo? Que é um agente interno, produtor do relevo. Essa lava, depois que ela sair do vulcão, ela vai se solidificar, certo? Dando origem às chamadas rochas magmáticas ou ígneas, certo? E os agentes externos, que são os transformadores, nós colocamos aí uma foto, né, de uma região marinha, certo? E a água batendo na encosta e esculpindo esse relevo ao longo do tempo, correto? Então, lembrando, agentes internos, formadores, produtores, certo? Demos o exemplo do vulcão, formando as rochas ígneas ou magmáticas. E os externos, os transformadores do relevo ao longo do tempo, colocamos aí a atuação marinha dentro de uma encosta, certo? Numa encosta, transformando esse relevo. Formas de relevo. Principais estruturas do relevo: planalto, planície, depressão e montanhas. Forma de relevo continentais: montanhas, formadas pela ação de forças tectônicas. Jovens, formadas em épocas geológicas recentes, apresentam maiores altitudes. E as velhas, formadas em eras mais remotas, tendo sido afetadas pela erosão, apresentam altitudes mais moderadas. Então, se vocês forem parar para analisar, esses aqui são os chamados dobramentos modernos, são as montanhas mais jovens, com maiores altitudes, e aqui estão as velhas, certo? Os dobramentos antigos, certo? Altitudes mais moderadas, pois ao longo do tempo sofreram de forma mais intensa a ação dos agentes transformadores do relevo, correto? Então, há uma grande diferença aí, né, no que se refere a estas montanhas, podendo ser jovens ou velhas, certo? E nós vamos ter, né, cada qual com suas características. Forma de relevo continentais. Só um minuto. Continuando. Planalto. Superfícies onde predomina intenso processo de erosão. Situam-se entre 200 metros e 2.000 metros de altitude. Alguns autores vão discordar sobre esse valor de altitude, mas a média é essa aí que nós estamos dando para vocês. Apresentam forma aplainada ou morros, serras ou elevações íngremes de topo, plano, chapadas. Então, nós temos aqui picos, morros, colinas, chapadas, escarpas,
Coloquei uma foto aí da Chapada Diamantina na Bahia, para vocês terem uma noção de como são essas formações rochosas, né, no decorrer do tempo. Forma de relevo continentais. Continuando. Planícies. Poucas irregularidades e forma quase plana. Baixas altitudes, até 100 metros. Sedimentação constante devido aos movimentos das águas do mar, de rios, de lagos, etc. Nós temos as planícies litorâneas, planícies fluviais e planícies lacustres. Depressões. Partes mais baixas em relação às formas de relevo que as circundam. Apresentam uma leve inclinação e são também caracterizadas por um processo de erosão, que é um aspecto determinante na sua formação. Quando as depressões se encontram abaixo do nível do mar, recebem o nome de depressões absolutas. O Mar Morto, na Ásia, é um exemplo de depressão absoluta. Ele está metros abaixo do nível do mar. Relevo ainda, relevo brasileiro, predominam os planaltos de baixa altitude e as depressões. O relevo brasileiro não possui grandes altitudes. Este fato pode ser explicado pela antiguidade de seus terrenos, em geral pré-cambrianos, que vêm sofrendo o ataque dos agentes de erosão há milhões de anos. Planaltos, planícies e depressões são as principais formas de relevo. Escudos cristalinos. Nos escudos cristalinos encontramos reservas minerais metálicas e não metálicas, certo? 36% dos escudos cristalinos, rochas metamórficas e magmáticas, onde são encontradas as jazidas de minérios, certo? Os escudos cristalinos, eles datam da era pré-cambriana e do início da Paleozoica, certo? A maioria dos minérios está nesses escudos cristalinos. Bacias sedimentares. Importantes reservas de hidrocarbonetos, petróleo, gás natural e carvão mineral. Dois grandes grupos. Bacias de grande extensão, amazônica, do meio norte, do Paraná, São Francisco, São Franciscana, né? Mesma coisa. E a do Pantanal Mato Grossense. Bacias de pequena extensão, do Recôncavo, Tucano, as costeiras e as de compartimento de Planalto, bacia sedimentar de Curitiba. Então, o que a gente precisa saber aí? Que nessas bacias sedimentares, né, foram depositados sedimentos ao longo de milhões de anos, certo? E se formaram os hidrocarbonetos, que são o quê? Os combustíveis fósseis, né? Da onde vêm os combustíveis fósseis? Nós temos aí o petróleo, o gás natural, enfim. Todos esses utilizados pelo homem, né, de forma energética para seu consumo. Eles se formaram através da deposição de fósseis, através da decomposição e das alterações de condições de pressão e temperatura ao longo de milhões de anos. Aqui eu deixei um exercício para vocês, pessoal. Né? Eu não vou dar o gabarito agora, né? E tem um vídeo também ao final do slide. Eu só estou mostrando o início dos exercícios, certo? Mas eu vou disponibilizar esses slides no WPensar para que vocês possam tirar dúvidas, né? E fazer esses exercícios. E lá também estará o link do vídeo no próximo slide aí, com o gabarito. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que vocês gostem. Um abraço.